Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, vocês lembram que eu fiz aqui uma resenha no canal do livro O que a Noite Sabe, que eu ganhei de presente da Cat? E eu fiz a resenha com total spoiler aqui no canal. E eu vi que é uma coleçãozinha de 3 livros, são 3 thrillers sobrenaturais do Dean Koontz, que não tem tradução aqui no Brasil, mas e por isso até eu dei spoiler total e tudo mais pra vocês. E eu comentei que eu ia ler os 3 livros e ia trazer resenha aqui pra vocês. Como eu li os 3 livros, né, mas eu não fiz uma resenha separado do da Rua das Sombras. Eu vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês. E eu vou começar esse vídeo falando dele e depois eu dou um resumo, passo geral nos outros 2 livros. É um trio de livros, então, são 3 thrillers sobrenaturais do Dean Koontz. E vocês encontram eles juntos, um e-book para comprar na Amazon. E também tem separado. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha. Mas é possível encontrar também na estante virtual. Eu encontrei a Rua das Sombras na estante virtual, mas, e olha que eu não tenho esse tipo de problema, mas eu tive uma alergia muito forte e eu não consegui ler. Então eu tive que ler no Kindle mesmo. Mas é possível encontrar em sebos online os livros, tá bom? Então eu vou começar falando da Rua das Sombras. Depois eu passo brevemente pelos outros 2 que já tem resenha aqui no canal, tá? E o que eu achei, qual que eu gostei, se vale a pena ou não. O Rua das Sombras, ele é um livro daquele de terror mesmo, de hotel, Mal Assombrado. Eu gostei bastante desse livro. E eu sei que teve gente que não gostou, eu andei olhando umas resenhas lá no Goodreads, pra ter uma ideia mais ou menos se o pessoal gostou, se não gostou, aquela curiosidade. É um livro que o pessoal até que gostou mais, ao contrário do Sem Fôlego, né, do Bradley, que assim, mas depois a gente comenta. Então, assim, eu gostei desse livro, eu achei um livro interessante, tem alguns clichês, mas eu gosto de clichês, não tenho problema nenhum com isso. Pra mim, assim, foi um livro super legal. E é um livro de hotel mal assombrado. Mas, assim, não queira ficar comparando, que sempre tem essa comparação com o Iluminado do Stephen King, porque não tem nada a ver, tá? Então, gente, o hotel aqui, na verdade, era uma mansão que foi construída em 1800 na Sheldon Hills, na Los Angeles, Califórnia, nas Montanhas Verdugo. Ele foi construído bem no cume dessas montanhas. E o dono desse hotel lá, que mandou construir, ele não fazia ideia que bem nesse cume se localizava um portal para outros mundos. E assim que essa mansão foi construída, ela já abriu um portal ali rapidamente e coisas muito bizarras começaram a acontecer. Então, tudo que vocês imaginam, morte, não posso falar essa palavra, né? Assassinatos, tudo quanto é loucura, muitas coisas ruins e bizarras começaram a acontecer ali. E aí, com o passar do tempo, e as pessoas ao redor da Sheldon Hills não sabiam o que tinha ali, né? Não podia se aproximar, todo mundo sabia ali que não era boa coisa. Mas aí, com o passar do tempo, ele ficou desativado, etc. Pessoas desapareceram, como eu falei pra vocês, muitas coisas ruins aconteciam lá. Inclusive também desaparecimento. Muitas pessoas desapareceram. Passados-se muitos anos, ao longo dos séculos ele mesmo, em 1970, ele foi reformado, reconstruído e transformado em um hotel, em um grande complexo de apartamentos de luxo. E aí as pessoas começaram a frequentar e tudo mais. O pessoal ali das redondezas sabe que boa coisa não é. E aí o que o Dean Koontz faz aqui? Ele coloca personagens muito variados, com muitas fraquezas, e ele vai trabalhar a questão do horror em cima dessa coisa de fraqueza do ser humano.
Para não esquecer, são muitos personagens, isso pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. Só para não esquecer, olha só. Ele colocou aqui um compositor e o filho, um senador americano, tem psicopata. Ele colocou aqui um herói de guerra, colocou um advogado viúvo, que inclusive ele é historiador e ele vai descobrir uma coisa muito importante aqui no livro, que eu vou comentar lá na frente. Colocou um gestor financeiro muito ambicioso, duas irmãs idosas que elas são sensacionais. Colocou aqui o pai e a sua filhinha, que é uma menininha autista, e ela é uma personagem incrível. Eu não curto muito personagens infantis nas histórias. Mas aqui tem personagens infantis que são muito espertos, né? Muito assim, metida a querer ser herói, ser heroína. E eles se tornam muito carismáticos porque eles são muito bem criados. E essa menininha é uma dessas personagens. Então são muitos personagens aqui, cada um com a sua fraqueza. E, inclusive, esse personagem aqui, que é o advogado viúvo, que é historiador, quando ele começa a ver coisas estranhas lá, porque assim, muitas coisas estranhas acontecem, bizarras. As pessoas vão começar a ver vultos, vão começar a ver coisas no porão, coisas assustadoras. E quando ele percebe que tem alguma coisa errada, ele vai estudar e ele vai descobrir que a cada 38 anos, coisas bizarras começam a acontecer ali. Pessoas começam a desaparecer e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Mas é um fenômeno que ocorre de 38 a 38 anos. Então, o que a gente vai descobrir aqui, contando com spoilers para vocês? Ele é uma mistura de terror com uma ficção científica. Como ele funciona como um portal, o livro ele começa com uma cena de um dos moradores abrindo a porta do elevador e ele sai num lugar totalmente diferente. Então ele tem esse tipo de coisa, passado, presente, futuro, criaturas Lovecraftianas também, fantasmas, mas ele também não tem só esse terror intangível, não. Não sei se vocês são assim, se vocês gostam mais daquele terror que não é tangível, sabe? Aquele espírito ali, ou se vocês gostam daquele terror mais palpável. Aqui, o grande antagonista do livro, ele vai se mostrar, e algumas pessoas eu percebi ali pelo Goodreads que se decepcionaram um pouco. Bom, eu não ligo, assim, eu não tenho muita preferência. Eu só gosto que seja bem escrito, que eu entenda, mas assim, eu gosto de terror. Na verdade, aqui o mal, ele é representado por uma sombra grotesca, é algo nojento, assim, é um terror também que vai um pouquinho pro lado um pouco nojento, sabe? E essa escuridão, essa sombra, ela vem de outro mundo e ela tem um único objetivo: aniquilar o maior número de pessoas possível. Assassinato em massa. E é o que ela faz com as pessoas ali. Então, é uma explicação clichê que ela faz isso por pura maldade e ponto, né? Então, essa é basicamente a explicação, mas tem outros mistérios ali também, o porquê de a cada 38 anos isso acontece. Então, assim, é um livro realmente de Hotel Mal Assombrado. Eu gostei bastante do livro. Basicamente, esse é o livro do Dean Koontz. E agora eu vou falar um pouquinho só rapidamente para vocês do Que a Noite Sabe, que eu vou deixar ele por último. Vamos falar um pouquinho do Sem Fôlego, que é o Bradley. Esse, gente, não funcionou muito pra mim. Funcionou em partes, né? Ele começa com o nosso protagonista, o Grad. Ele tá passeando com o cachorrinho dele. É um lobo cachorro, né? O Dinklage gosta muito de cães, né? E sempre tá aparecendo ali nos livros dele. E ele tá passeando com o cãozinho dele na região ali próximo da casa dele, das montanhas do Colorado. E dá a entender que ele tem uma espécie de contato de terceiro grau. Eu achei que esse livro fosse sobre alienígenas, também porque tem criaturinhas ali, mas ele não é. Não é bem um contato de terceiro grau com alienígenas, mas é uma coisa que vai além da nossa compreensão. Só que aí ele vai pra casa dele, não acontece nada. Quando ele vai pra casa dele com o cachorrinho, algo vai junto com ele.
mas não é algo maligno. São duas criaturinhas peludinhas. Eu imaginei na minha cabeça. Eu imaginei elas pela descrição, né? De pelo branco, baixinhas, com os dedinhos compridos, assim, semelhante com as nossas mãos. E com os olhos bem redondinhos, assim, igual umas moedinhas bem pretinhos. E essas duas criaturinhas, que até ganham o nome ali no livro, vão com ele. E elas começam a morar na casa dele escondido. E é engraçado essa parte, porque elas gostam muito de comer, né, nossas comidas. Então elas ficam invadindo a despensa, comendo biscoito. Tem um dia lá que elas engasgam comendo biscoito, o homem tem que ir lá desengasgar. E é um barato essas criaturinhas, porque elas vão lá e ficam comendo biscoito, sentadinha assim no sofá, sabe? É um barato, gente. Elas são muito fofinhas. Mas a gente não sabe o que que é, o livro não entendi, ele não explica muito bem. E aí ele vai contar isso para uma amiga dele que é veterinária e tem umas coisas estranhas acontecendo lá do lado dela também. Os cavalos puros, de sangue puro, principalmente ali, eles modificam o comportamento, eles estão em estado de transe, a gente também não sabe o porquê. E aí, o Contos ele cria vários personagens diferentes e que ele consegue criar uma conexão com alguns e outros ficam sem explicação. E talvez o livro ficasse melhor com no máximo 2 arcos e pronto. Por exemplo, tem um outro arco ali, que é de um irmão que tá chegando na região, ali onde o Grant mora. E ele tem um irmão gêmeo. E esse forasteiro aí vai visitar esse irmão, que é casado. Os dois vivem sozinhos. E ele tem um plano. Quando ele chega lá, ele mata o irmão e a cunhada e fica com a casa e fica no lugar desse irmão. Então você tem o outro personagem que é um morador de rua, que acontece uma coisa muito estranha na vida dele, um momento ali, algo sobrenatural, a gente não entende o que. Ele muda de rumo e consegue um propósito. É um pouco bagunçado, mas os arcos separados, eles são interessantes. Aí tem um outro caso de um cara, se eu não me engano ele era advogado. Eu acho que ele era advogado. Ele tá querendo se separar da esposa e pra não cumprir ali, né, as obrigações financeiras e tudo mais, ele quer dar fim na esposa e o enteado dela. E é uma coisa absurda. E você tem outros personagens ali também. Tá, parece um pouco confuso, porque esse livro é confuso. E aí, o governo também entra na jogada, porque eles descobrem essas criaturinhas, que nem a gente sabe de onde vem, eles também não sabem. E aí, algumas coisas têm explicação e outras não. E não dá pra entender. Então, assim, eu não gostei muito desse livro, mas eu me diverti na parte das criaturinhas. Talvez se ele focasse mais nisso, eu acho que ficaria melhor. E aí, pra terminar, esse trio que a Noite Sabe já é um thriller meio que investigativo ali de serial killer ritualístico. O protagonista, que nos dias atuais ele é detetive, investigador. E quando ele tinha ali 14, 15 anos, a família dele foi atacada por um serial killer ritualístico que invadia casas de famílias e matava essas famílias, né? E fazia todo o ritual ali. E ele já tinha aniquilado 3 famílias. A quarta era desse nosso protagonista. Mas algo acontece e ele chega na hora, ele não estava lá na casa nesse dia que ele atacou a família, né, deles, e ele consegue matar esse serial killer. Ele manda o cara pro inferno. Passam-se muitos anos, acontece um outro crime muito semelhante, com os mesmos elementos, não 100% igual, mas é muito parecido. E um garoto também ali de 14/15 anos mata toda a família dele. Só que ele é pego, né, e tá internado ali. Eles não sabem o que fazem com o garoto. Se manda prender, se manda tratar, o que é aquilo. Né? Estão tentando conversar com ele ali pra tentar descobrir o que aconteceu. Então tem hora que ele assume uma personalidade muito bizarra, muito assustadora, porque o nosso investigador vai lá conversar com ele. E percebe-se que ali tem hora que não é o garoto falando, é alguém, um homem,
pelo jeito de falar, pelas palavras, é uma pessoa que já viveu bastante, uma pessoa experiente. Não é um garoto de 14 anos falando. E aquilo dá um start nele, dá um gatilho nele. É muito parecido com o que aconteceu comigo. E aí a história começa a ganhar um tom sobrenatural. O nosso protagonista, ele tá sozinho nessa. Como que ele é um investigador, uma pessoa racional, vai levar em consideração algo sobrenatural. Será que aquele serial killer veio do inferno? Né? E como que eu vou explicar isso e como que eu vou descobrir isso? E aí, estudando, ele vai descobrindo o modus operandi, que ele atua pelo calendário lunar. E aí ele precisa, se ele tiver certo, daqui a 30 dias uma próxima família vai ser atacada. Então, assim, o garoto lá tá preso, mas eles descobrem que ele pode possuir corpos, mas também não é qualquer corpo. Tem uma maneira dele que ele consegue isso, e a gente descobre que realmente é um homem que veio do inferno com a ajuda de uma entidade maligna também. Então você tem ali, olha quantos elementos de terror, mas com um toque sobrenatural e investigação. Então, assim, são 3 livros. Esse eu gostei demais. Esse eu gostei muito, acho que foi o que eu mais gostei, porque eu gosto dessa pegada de serial killer, investigação, vocês sabem. Se tiver um terrorzinho, então. E eu gostei muito da Rua das Sombras também, essa coisa de hotel mal assombrado. Eu gosto de coisa doida, não ligo do tipo de antagonista que o autor resolve criar, não ligo pra clichês. Mas eu achei esse muito legal, sim. Só o Sem Fôlego que eu achei muito ruim, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá aí, li os 3 e tô entregando aqui pra vocês. Comentem aqui embaixo qual chamou mais a atenção de vocês, se vocês têm interesse de ler. Embaixo tem os links dos e-books, mas como eu falei pra vocês, dá pra encontrar na estante virtual, tá bom? Então se você consegue ler, eu indico pra vocês então. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.